Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre os sólidos geométricos. Só que para vocês entenderem sobre sólidos geométricos, não tem como eu falar para vocês antes de relembrar sobre as figuras planas. As figuras planas mais conhecidas, né? Nós temos aqui o quadrado, quadrilátero, retângulo, que também é um quadrilátero. Nós temos o hexágono, nós temos o círculo, nós temos o triângulo, nós temos o pentágono, né? Então, são figuras planas. Por que eu não tenho como falar de sólidos geométricos sem falar de figuras planas? Porque eu preciso que vocês entendam a diferença de uma figura plana para um sólido geométrico. A figura plana é a figura que eu tenho duas dimensões, tá? Ó, comprimento, largura, tá? E o sólido geométrico, olha a diferença do retângulo em relação ao paralelepípedo. Ó, olha a diferença. O sólido geométrico, ele tem 3 dimensões, tá? Eu tenho comprimento, largura e profundidade, tá? Então, eu tenho uma profundidade, eu consigo ver 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura do sólido geométrico, ó, tá? É a mesma coisa quando a gente vai no cinema assistir um filme 3D. Tudo parece mais real, por quê? Porque é levado em consideração a profundidade dos objetos, tá? Então, quando eu falo de sólidos geométricos, eu estou falando das 3 dimensões. Eu tenho o paralelepípedo, eu tenho a pirâmide, ó, as duas são pirâmides. Eu tenho o cone, eu tenho o prisma, eu tenho o mais conhecido de todos, que é o cubo, o cilindro, ó. Eu tenho uma outra pirâmide aqui, ó. Ah, mas todas são pirâmides? Todas essas 3? Sim. Como que eu sei, ó? As faces se encontram aqui, ó, em um mesmo vértice, ó, forma uma pontinha aqui em cima. Só que essa pirâmide aqui, ela tem a base triangular. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base quadrada. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base hexagonal, certo? E qual a diferença de uma pirâmide para um prisma? Ó, isso daqui é um prisma. O paralelepípedo também pode ser considerado um prisma. Ó, a base dele, a parte de baixo, é exatamente igual à de cima. E as faces, ó, são figuras planas. Ó, as faces aqui são retangulares, ó. A parte de baixo igual à parte de cima. E as faces laterais são retangulares, certo? Então, esses são os sólidos geométricos mais conhecidos. Ah, faltou um aqui, ó, não consegui confeccionar, mas eu trouxe um exemplo para vocês. A esfera também é um sólido geométrico, certo? Então, tem aqui pelo menos os que nós vamos mais utilizar no nosso livro, tá? São esses sólidos aqui, tá? Gravando o nomezinho de cada um deles, para poder não se perder depois, tá? E esses sólidos geométricos, eles apresentam uma diferença, tá? Qual a diferença entre eles? Qual a classificação deles? Como que eu posso classificá-los? Entre os sólidos que rolam e os que não rolam. Aqueles que rolam, ó, a esfera rola. O cilindro, ele pode rolar. O cone, ele pode rolar, tá? Se eu soltar, ele rola. Então, esses 3 aqui, eu chamo de corpo redondo. São aqueles que podem rolar, tá? Então, nesse grupo aqui que a tia colocou para vocês, nós temos esses 3 como corpo redondo. E o restante, aqueles que não rodam, que não rolam, eles são os chamados poliedros, tá? Então, o que eu posso dizer sobre os poliedros? Os poliedros têm muitas faces. Essas faces, elas são todas figuras planas, ó. Quadrado, retângulo, tá? Triângulo, ó, hexágono,
triângulo, tá? As faces do poliedro, elas são sempre figuras planas. Ó, já aqui, por exemplo, a esfera. A esfera, que é um corpo redondo, eu não tenho figura plana aqui, tá? Bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. E eu acho que é só isso, tá? Então, em resumo, os corpos redondos têm partes que não são figuras planas, ó. Aqui, por exemplo, ela tá circular, então é um corpo redondo, ela rola, tá? E os poliedros que não rolam. Todos esses são sólidos geométricos, tá? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês entendam, tá? Se não entender, se ficar com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo para vocês, tá? E beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.